2, 7 ao 8. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Repita comigo, irmão. Ele soprou. Não, está fraco. Ele soprou. E o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden. Preste atenção nisso, irmãos. É jardim no Éden. Não é jardim do Éden. As pessoas às vezes falam as coisas completamente erradas. É jardim do Éden, não é do Éden. É um lugar onde Deus plantou um jardim. Então são dois lugares, ok? Pastor, mas eu aprendi em 1948, na escola bíblica dominical com a tia Paula. É porque lá tinha uma Paula, não é você não, Paula. Aí eu aprendi que isso é jardim e tal, é tudo a mesma coisa. Não, irmãos. Olha o que diz a palavra, vamos entender. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, portanto, um lugar, na direção do Oriente, e pôs nele quem? O homem que havia formado. Capítulo 3, verso 8 ao verso 10. Ao ouvir a voz do Senhor Deus que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Pai, estamos diante da sua palavra. E a tua palavra, ela já é abençoada, Pai. Mas nós carecemos de ouvir a tua voz. Pai, eu incluo nesta oração, nesta noite, a vida do Rafael, Pai, que está passando um problema seríssimo de saúde. Pai, que o Senhor restaure ele. Assim como o Senhor soprou, Pai. E houve, Senhor, através do sopro, houve vida no homem. Pai, que o Senhor sopre sobre a vida do Rafael e que haja restauração e saúde na vida desse homem. Muito obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor é Deus que fala conosco. Muito obrigado porque o Senhor tem tratado com a sua amada igreja. Ó Deus, que esta noite não seja diferente, Senhor. Que o Senhor venha cuidar do teu povo, a usar-me até onde lhe apraz. E não permita, Deus, que eu venha atrapalhar esta ministração, mas que eu fale aquilo que já está proposto no teu coração. Para isso, abrimos os nossos ouvidos espirituais para ouvir única e somente a sua voz e não damos nenhuma liberdade a nenhum outro espírito ousar sequer se manifestar aqui. Porque este lugar é santo e consagrado ao Senhor. Somente a ti, Senhor, damos honra, glória e louvor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Mas interessante a palavra que nós lemos. Porque se nós voltarmos um pouco atrás, e nós lemos aqui em Gênesis, no capítulo 2, nós vamos ver que então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas. E logo depois, no capítulo 3, após a queda do homem, após o homem haver pecado, o Senhor soprou. Então, o nosso Deus, antes do homem pecar, ele soprou, e depois do homem pecar, Deus continua soprando. Será que essa palavra não fala algo para você nessa noite? Mesmo depois, quando você erra, Deus continua soprando. Amado, esses capítulos de Gênesis, eles já foram alvo de muitos discursos, muitas discussões entre seminários. Já foi algo de muita discussão entre os antropologistas, entre os filósofos, né? Já foi alvo de discussões, porque se levanta muito criacionista. E aqueles que acreditam na evolução, nós somos criacionistas, nós cremos no Deus que criou todas as coisas. Mas também há uma outra vertente que acredita na evolução, que o homem veio do macaco. Olha, irmãos, do jeito que o homem hoje está fazendo macaquice, mas é terrível isso, querido. Então, essa palavra, ela já gerou muita discussão entre muitos. E não somente entre o povo lá fora, mas também entre muitos dentro da própria igreja. Você sabe que tem muita gente na igreja, quando a gente diz assim, haja luz, foi isso que Deus falou. E houve o que, irmãos? Houve luz.
Deus abre a boca e diz: haja luz. Então Deus, ele dá uma ordem, ele cria tudo através da sua palavra. Mas na hora de criar o homem, o que fez o nosso Deus? Deus para, havia criado todas as coisas, e olha para a sua criação e ele diz exatamente isso: olha, ainda está faltando algo, porque tudo que nós criamos é bom, mas algo está faltando. Aí Deus, ele pega, forma o boneco do barro, e ele sopra, presta atenção nisso, ele sopra nas narinas do homem o fôlego de vida. Então, queridos, na criação do homem, Deus, ele simplesmente, com as suas mãos ele o cria, e agora ele sopra sobre as narinas dele e gera nesse homem o quê? Vida. O homem passa a ser uma alma vivente. Tudo criado pelas próprias mãos de Deus. Como diz o nosso verso 7, que nós... Senhor, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas. Então Deus fez o homem do pó, e eu lhe pergunto, por que ele fez o homem do pó da terra e não o fez do pó do ouro? Já pensou nisso, senhor? Ele formou o homem do pó do ouro. E, irmão, você já imaginou se Deus tivesse formado o homem do pó do ouro? Já pensou nisso, Alex? Amado, do jeito que nós somos soberbos, quando a gente arranja um empreguinho que ganha 2.000, 3.000 reais, aí já cresce uma soberba no coração. Você já imaginou, Alexandre, se o homem fosse formado hoje? Alexandre, o meu é 24 quilates. Aí você, não, o meu é 18, e Alexandre, tu é pobre. Entende, irmão? Então nosso Deus é tão sábio que ele formou todos nós do pó da terra. Olha que Deus maravilhoso que nós temos. Quando o homem caiu, o que Deus disse para o homem? Deus falou exatamente isso: tu és pó. Homem, tu és pó, e ao pó tu tornarás. O capítulo 3, verso 19 diz: no suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó. Você é barro, você é pó, e do pó você irá voltar. Então Deus olha para esse boneco de barro, sopra nas narinas dele, gera nele o fôlego de vida, e todos nós aqui somos barro. Entendeu? Tem algum médico aqui, irmão? Tem algum engenheiro aqui? Tem fonoaudiólogo aqui? É fonoaudióloga barro. Não é isso, irmãos? Pastor Paulo, você é pastor barro. Irmão, todos nós somos feitos do pó, todos nós somos barro, todos nós somos iguais. O nosso Deus nos criou iguais, não há ninguém aqui superior a ninguém, a não ser o nosso Deus. Esse é superior. Esse é superior. Nós somos imagem e semelhança de Deus, irmão. Isso não tem nada a ver com aparência, porque Deus é espírito. Isso tem a ver com a essência. Então o que Deus soprou nas narinas do homem, Deus soprou a essência, Deus soprou o seu espírito, Deus soprou sobre a narina do homem. E o homem agora passa a ser um ser vivente com a essência de Deus. Então dentro de você há uma porção de Deus aí dentro. Há uma porção de Deus. Há um DNA de Deus dentro de você. Nós não somos um ser criado por acaso. Ninguém aqui veio do macaco, querido, porque macaco é macaco, homem é homem. Você está entendendo isso, sim ou não? Amém. Obrigado, Alexandre. Você salvou a igreja. Imagina, querido. Olha o que diz o verso 8 do capítulo 3. O Senhor Deus plantou o quê? Um jardim no Éden na direção do Oriente, pôs nele o homem que havia formado. Então Deus, ele sopra no homem esta essência. Imagina, querido, que Deus criou os animais com a palavra. E ao fazer o homem, olha o cuidado dele. Ele coloca suas próprias mãos. Ele coloca, como quem diz, mão na massa. Ele põe a mão na massa e ele agora coloca dentro do homem a sua essência. Vá com isso gravado no teu coração. Eu tenho a essência de Deus dentro de mim. A essência, irmãos. Você não é um ser qualquer.
Deus não te criou para dar errado. Deus nos criou para dar certo. Você está entendendo isso? Deus criou você para dar certo. A bondade de Deus, Ele colocou em nós. Peraí, pastor, Deus é onisciente, onipotente, onipresente, e nós não somos. Porque nós temos a essência. O que é a essência? Nós temos de Deus dentro de nós a bondade. Nós temos de Deus dentro de nós o amor. Nós temos de Deus dentro de nós a compreensão. É isso que nós temos de Deus dentro de nós. Nós temos que ter dentro de nós caráter. Foi como Deus nos criou, homens e mulheres de caráter. O homem de Deus, ele colocou o amor dentro dele. Deus criou o homem e colocou dentro dele o amor. O homem carrega essa essência, irmãos. E quando eu estava estudando essa palavra, como eu me alegrei, como eu passei um dia tenso, irmão, pensando exatamente nisso que Deus estava falando comigo. Deus, no meio do Éden, Ele planta um jardim, Ele coloca ali a árvore da vida. E Deus, ao chegar no jardim, de novo, Ele sopra. Ele sopra ao chegar no jardim, irmãos. E o sinal de que Deus chegou não era que o sol estava brilhando, não era porque o sol se escondeu. A presença de Deus era marcada pelo sopro, pelo vento, pelo ar. Deus sopra. Nós temos um Deus que sopra. Pastor, como é que é isso? Nós temos um Deus que através do seu sopro Ele cura. Você pode dizer amém a isso, irmãos? Ele cura. Adão e Eva estavam no Éden. E quando o vento soprava, era um sinal de que Deus estava presente. Eu fico imaginando Adão e Eva andando pelo jardim. De repente ele sente aquele vento. Ô Eva, ele chegou. Você já imaginou isso, irmãos? Ô Eva, ele está aqui. Ele veio conversar conosco. Você está sentindo, Eva, o vento? O sopro? Ele chegou. O verso 8 vai dizer: e o Senhor Deus plantou no jardim o Éden na direção e pôs nele o homem que havia formado. Imagina, querido, o vento de Deus. Ele sopra e eles caminham em direção, e ali estava a árvore da vida. Lugar onde Deus estava. Aonde Deus está, a vida. Aonde Deus está, a vida. Sabe o que é a vida em você? Porque Deus está em você. O Espírito de Deus habita em você. Você tem vida porque o Espírito Santo habita em você. Mas um belo dia, Eva estava sozinha e resolve conversar. Eu não sei porquê, irmão. Mulher gosta de conversar, né? Mas homem também. Homem, você sabia, Alex? Já foi feita uma pesquisa que a mulher tem necessidade de falar 30, 40 mil palavras por dia. Irmão, do jeito que eu falo, eu acho que eu bato a minha esposa, sabia? Porque eu falo muito, Alexandre. Oh, meu Deus, como eu falo. Entende? Patrícia, eu trabalho com Patrícia, ela diz, tu fala muito mesmo, mas eu falo. Patrícia é caladinha, mas eu falo muito. Então a mulher, ela tem essa necessidade de falar. Você imaginou Eva conversando com uma serpente? E foi isso exatamente que aconteceu. Eles tinham uma vida muito boa, até a hora que deram atenção à serpente. Tiraram o foco, mudaram o foco. Não mude o foco, irmãos. Sempre que você muda o foco, tudo dá errado. O pecado entra quando nós tiramos o nosso olhar do foco, quando nós mudamos o nosso foco. E eles erraram. E eles transportam agora a culpa para quem? Você conhece a história? Depois que Eva come do fruto e dá o fruto para o seu esposo, e ele come do fruto. Quando Deus se apresenta a ele, qual é a pergunta que ele fez? Adão, onde estás? Sabe o que Deus estava perguntando? Eu já falei isso aqui. Sabe o que Deus estava perguntando? Adão, aonde está aquele Adão que eu criei a minha imagem e semelhança? Era esse Adão que ele estava procurando. Você acha que Deus não sabia onde aquele Adão estava? Não, mas aquele Adão era o Adão do pecado. Ele havia pecado. E Deus pergunta, Adão, onde estás? Aonde está você, Adão? Aquele Adão que eu criei com as minhas mãos, a imagem e semelhança. Aquele Adão que eu coloquei, que eu plantei a essência dentro dele. Aonde está esse Adão? Porque o homem havia se perdido. E Deus procura por Adão. Eles erraram, irmãos. E agora coloca a culpa um no outro. Senhor, a mulher que tu me deste,
Ô Eva, o que tu fez? Ah, serpente. Transporte de culpa, irmãos. Eles transportam a culpa um para o outro. O caos estava confirmado. O caos estava confirmado. Acabou. Ali entrou a morte. O homem morre espiritualmente. O homem morre fisicamente. Por causa de um erro. Você acha que você pode errar, irmão? Ah, errar é humano. Você é crente. Eu vou repetir para você. Errar é humano, irmão, sim ou não? Mas você é crente. Você não pode errar, irmão. Você tem que lutar para não errar. Você tem que buscar não errar. Busca não errar. É possível, pastor? Sim, é possível. É possível porque quando nós erramos, qual é a questão do erro? Quando você erra, você não pode continuar no mesmo caminho do erro. Errou, volte-se atrás. Volte-se atrás. E diga, Senhor, eu pequei. Eu errei. Era para Deus ter virado as costas para o homem, irmãos. Como muitos de nós viramos as costas, porque às vezes a pessoa erra um pouco conosco, nós viramos as costas. O que Deus teria que ter feito? Eu vou virar as costas para o homem, eu vou fulminá-los e vou recriá-lo. Deus poderia ter feito isso. Por que Deus não poderia ter feito? Ele é onisciente, onipotente, Ele é o Senhor. Ele tinha todo o direito de fazer isso. Mas Deus, Ele desceu e Ele sopra um vento. Sabe por quê, querido? Presta bem atenção nisso. O irmão está sendo cuidado, graças a Deus. Presta bem atenção. Deus não nos abandona, mesmo quando nós erramos. Eu vou repetir para você. Deus não nos abandona, mesmo quando nós erramos. Quando nós pecamos, somos nós, querido, que nos afastamos de Deus. Porque o nosso pecado, ele não muda a essência de Deus. O teu pecado não muda Deus. Não muda. Porque Deus é imutável. Ele não muda porque eu mudei, porque eu errei. Ele agora deixou de ser Deus. Não, ele continua sendo Deus. Senhor, onde é que tu estás? Ele está no mesmo lugar, você que saiu. Ele permanece. Deus permanece sendo Deus, Deus permanece sendo firme. Somos nós quem saímos e não Ele. Tiago capítulo 1, verso 13 ao 18 vai dizer, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por quem? Por Deus. Tem gente que é assim, irmãos. Ah, Deus, olha o que você fez comigo, me deu uma tentação. Deus não tenta ninguém. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando ela o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera o quê? A morte. Não se engane, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descende do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícia das suas criaturas. Deus continua soprando. Eles se esconderam da presença de Deus, mas Deus estava presente no mesmo lugar. Não abandonou Adão, não abandonou Eva, estava ele ali no mesmo lugar, como de costume. Deus não muda, querido, porque eu errei. Deus continua o mesmo, Ele está no mesmo lugar. Somos nós quem mudamos. Deus continua sendo Deus. O fato de nós cairmos, de errarmos, de pecarmos, não impede de Deus continuar soprando vida em nós. Eu vou repetir para você, o fato de você cair, de você pecar, de você errar, seja lá o que for, não muda, esse fato não muda, Deus continua soprando vida sobre você. Por quê, pastor? Porque Ele não desiste da sua criação. Deus não desiste de nós. Deus é Deus presente, irmãos. A palavra vento aqui, soprou, no hebraico é ruach. Eu fui pesquisar isso, achei até bonita a palavra. Essa palavra é usada quando Deus sopra nas narinas do homem no Éden. O ruach de Deus, o sopro de Deus, o vento de Deus. Ele soprou o ruach e ali houve o quê? Vida. No Novo Testamento, essa palavra é trocada por pneuma.
Quando é o Espírito Santo, o vento do Espírito, a pneuma, o vento, o sopro, o fôlego de Deus. Você está entendendo isso, irmãos? Sim ou não? Deus soprou na criação do homem. O nosso Deus é assim. E quando o homem peca, querido, e ele cai, Deus continua soprando. E o sopro de Deus é sopro de vida. Não é sopro de morte. Ele sopra. Ele não desiste de você e nunca desistirá. Pastor, mas eu cometi tantos erros. Pastor, eu estou assim, atolado no pecado. Deus continua soprando e dizendo para mim e para você: eu tenho vida. Eu tenho vida para você. O pecado gera morte, mas o dom gratuito de Deus, querido, é a vida eterna em Cristo Jesus. E todas as vezes que nós respiramos, é ar em movimento. O corpo se mexe. Quando você respira, não é assim? O corpo não se mexe. Ainda tem gente que acha que não depende de Deus para nada. Ainda tem gente que diz assim: eu sou ateu. Irmão, se você respira, é porque Deus permite que você respire. É Deus. O ar que nós respiramos. Amado, se Deus desligar a tua torneirinha, olha, se for 5 minutinhos, nenhum de nós irá sobreviver. Somos totalmente dependentes do ar de Deus. Totalmente dependente do seu sopro, totalmente dependente do ar dele. É ele quem nos concede o ar. Então lembre-se disso, querido. Todas as vezes que você respira, tem um pedaço de Deus em você. É Deus que está em nós. E se você cair, ele continua soprando. Ele continua soprando. Ele continua dizendo: eu quero gerar vida em você. Todas as vezes que caímos. E quantas vezes nós cometemos erros e pecados, irmãos? Quantas vezes? E Deus permanece o mesmo. Deus decidiu o dia do nosso nascimento. E também Deus decidiu o dia que você vai embora. Sabia que todos nós temos prazo de validade? Sabia, Alexandre? Mas entre o seu nascimento e seu prazo de validade, há um caminho a percorrer. E esse caminho somos nós que escolhemos. Nós escolhemos que caminho é esse que nós vamos percorrer. Entre o nosso nascimento e a morte. Somos nós que escolhemos esse caminho. São momentos de decisões na nossa vida. Nós decidimos se queremos respirar aquilo que Deus nos dá, ou se eu vou continuar respirando por conta própria. Ou eu aceito as condições de Deus para mim, ou eu vou viver uma vida por conta própria. E uma vida por conta própria é vida de morte. Não é vida. Pensa nisso, querida. O poder de Deus está sobre nós, porque Ele soprou sobre nós o ar. Ah, querido, o ruach de Deus. Que coisa maravilhosa eu quando paro para pensar nisso. Aí Deus vai nos mostrar em Gênesis que Ele deu ordens a Noé que construísse uma enorme arca e colocasse dentro dessa arca cada casal de animais fosse colocado dentro dessa arca. Toda espécie de animais foi posta nessa arca. Agora você imagina, querido, conviver com toda espécie de animal, com toda a sujeira, com tudo que havia dentro daquela arca, conviver com os filhos, conviver com as noras, conviver com a sogra. 1 ano ali dentro. 1 ano preso. E olha, deixa eu falar para você aqui, eu falei da sogra. Querido, se você fala mal da tua sogra, você está falando mal do ventre que gerou a pessoa mais importante na tua vida. Você está entendendo isso, querido? O ventre que gerou a pessoa importante na tua vida. Então não fale mal dessa velhinha, tá bom? E a sogra deu logo um aleluia ali. Ô, glória, viu? Pois é, irmã, glória, não foi combinado isso não, né? Amém, queridos, que maravilha. Então, irmão, Gênesis capítulo 8, verso 1. Então Deus se lembrou de Noé. Olha o que Deus fez. Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez o que, irmãos? Ruach.
Deus sopra um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Deus manda o vento do socorro. Quando Deus sopra, tem coisas que se afastam. Quando Deus sopra, as águas diminuem, irmãos. Quando Deus sopra, é o sopro da provisão. Deus tem o sopro da provisão para a tua vida. O nosso Deus, Ele é assim, o mesmo Deus que soprou para arrancar e secar a água do dilúvio, é o mesmo Deus que sopra hoje sobre a tua vida, para arrancar a enfermidade, para arrancar, querido, essa tristeza da tua alma. Deus tem poder para isso. Ele não tira somente as águas do dilúvio, mas Ele sopra também o mal. Você está vivendo um momento mal na tua vida, creia no sopro de Deus dessa noite. Diga: Senhor, eu preciso desse sopro da minha casa. Eu preciso desse sopro da minha vida. O sopro que me livra desse mal. Que me livra, Senhor, desse laço de morte que está sobre a minha vida. Você precisa, querido, do sopro de Deus sobre a tua vida. Ele ainda sopra. O nosso Deus ainda sopra até hoje. Moisés chegou com o povo diante do Mar Vermelho. E ele clama a Deus, e o Senhor responde o quê? Diga ao povo que marche. Não havia nenhuma possibilidade de passar por ali, mas o Senhor disse: Moisés, diga ao teu povo que marche. Capítulo 14 de Êxodo, verso 21, vai dizer: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento, quem é que soprou, irmão? Foi o Senhor. Num forte vento que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornou-se terra seca e as águas foram divididas. Deus tem o sopro do livramento para você. Livrou o povo através do sopro, querido, através do vento. Deus soprou, as águas se dividem e diz a palavra que o povo passou com os pés enxutos. Você não tem noção de quantos livramentos Deus já lhe deu, querido. Nós não temos noção de quanto Deus te livrou nesse dia de hoje, quanto Deus guardou a tua vida. Nós temos, Carlinhos, Deus guardou a tua vida, querido. Deus naquela hora estava soprando, sabe, sobre a tua vida, guardando você, guardando a tua família. Louva a Deus pela tua vida, Carlos. Com todo o momento difícil que você passou, Deus te livrou, porque o nosso Deus é bom. Quando se revoltam, né? Quantos se revoltam? Quando passa por um vento, né, Carlos? Quantas pessoas se revoltam por causa da perda de um emprego, por causa da perda de um carro, Carlinhos. As pessoas se revoltam com Deus. Senhor, como é que tu permitiu isso? Quando a pessoa está lá namorando, está naquele amor, aquela paixão, aí de repente tudo acaba, aí se revolta com Deus. Sabe o que eu entendo disso, amado? O nosso Deus está nos dando livramento sobre cada situação que nós passamos na vida. Se você perdeu o teu carro, Carlinhos, grave isso no teu coração. Deus está te dando livramento lá na frente. Você não sabia o que poderia acontecer com você e tua família. Guarda isso. É assim que eu penso a vida, querido. É assim que eu quero viver a minha vida. Olhando tudo que acontece na minha vida, eu digo: Senhor, é livramento. O Senhor está me livrando do que está acontecendo lá na frente. Ah, mas eu estou atrasado, o pneu do carro furou. Já aconteceu isso com você, sim ou não? Já aconteceu, irmão? Oh, que revolta. Não é assim? Não é assim? Deixa eu ver aqui. Como é? É Luiz? Não, é Alexandre. Alexandre, já aconteceu isso contigo, Alexandre? Tu está na rua assim atrasado, de repente, ó, engarrafamento. Meu Deus do céu. Olha, meu irmão, dá vontade de passar por cima dos carros. Sabe como é que eu penso, irmão? Deus está te dando livramento lá na frente. Eu interpreto isso, Alexandre, como o sopro de Deus. É Deus soprando. Sabe, nós precisamos entender, se a tua vida está na mão de Deus, querido, tudo que acontece com você é propósito de Deus. É propósito de Deus. Deus tem propósito. Mas pastor, mas eu perdi, meu bem. Não, mas não perdeu a vida. Você não perdeu a sua vida, você está aí, respirando o ruache de Deus. Você tem fôlego de vida, você respira, porque Deus assim te guardou e te livrou. Como Deus é bom, irmãos. Quando o povo caminhou pelo deserto, começou a murmurar, por não quererem mais comer do maná. Não, eu não quero mais. Você sabe da história, eu estou só acelerando a Bíblia. Ele chega e não queria mais. Eu não quero mais esse maná, eu não aguento mais comer pão. Eu não aguento mais comer pão. O que Deus poderia ter feito? Eu faço que nem pastor Maurício. Se eu sou Deus, eu digo: vai se entupir de pão. Vai comer pão, rapaz. Você está com fome, quem está com fome come até calango. Sabe o que é calango? Aquele jacarezinho que anda na parede.
Quem está com fome come cactos, irmãos. A fome é terrível. Nós nunca passamos fome. Presta atenção nisso. Fome não, você tem sensação de fome. Nós não sabemos o que é fome. Não sabemos o que é. Mas a pessoa com fome, ela come. Números capítulo 11, verso 31. Então, soprou um vento do Senhor. Olha aí, outro sopro. Soprou um vento do Senhor. E trouxe o que, irmãos? As codornizes. Olha o que ele trouxe. Codornizes do mar. E as espalhou pelo arraial em todas as direções, numa extensão de cerca de um dia de caminhada, à altura de quase 1 metro sobre a terra. Diz a palavra que o povo comia tanta codorniz que saía pelas narinas, irmãos. Ah, você quer carne? Então toma carne, entope o povo de carne. Mas tudo isso foi provisão, foi o sopro de Deus. Foram muitas codornizes. Quando Deus sopra, Ele traz a provisão. E não é a provisão para 3, 4, não, foi para milhões de pessoas. Foi mais de 3 milhões de pessoas sendo alimentadas por codornizes. Porque o nosso Deus é assim, é Deus de provisão, irmãos. O que Ele não fará pela sua família que é pequena? Se Ele alimentou 3 milhões de pessoas, querido, com codornizes, o que o Senhor não fará pela tua família? O Senhor guarda a tua família. É Ele quem provém todo o mantimento da sua casa, é Deus quem provém. Não, pastor, é do suor do meu braço. Se Deus não quiser, tu não trabalha mais, querido. Você não dá um passo daqui dessa igreja se Deus assim não quiser. Você está entendendo isso, amado? Nós não damos um passo na vida. Eu não termino essa mensagem se Deus assim não quiser. Eu não termino. Porque Deus, Ele está no controle de tudo. Deus tem o ruach, o sopro da provisão. Ah, amado, ter Deus como pai é pensar pequeno. É viver como mendigo, sentado em uma montanha de ouro. Você está sentado numa montanha de ouro, não, isso aqui tá bom. Querido, você tem um Deus como pai, você não é mendigo, você é filho do rei, você é filho do Senhor dos Senhores, do Criador dos céus e da terra. Saiba disso, amada igreja, você vai andar sobre ruas de ouro. Poxa, Alexandre, você está firme no negócio, hein, Alexandre? Acho que a igreja foi arrebatada, Alexandre. Foi arrebatada aí, irmão? Graças a Deus que não. Eu fico pensando, irmãos, quando Deus chama Ezequiel, e você conhece a história, e Deus dá uma visão a Ezequiel. O povo tinha se corrompido. O povo estava completamente corrompido, adorando os ídolos. Estavam idolatrando. E ali ele chama Ezequiel, porque o povo estava morto espiritualmente. E diz a palavra do Senhor que ele pega Ezequiel e ele coloca onde? Ele coloca diante de um vale de ossos secos. E Ezequiel não poderia pisar nos ossos. Por que não poderia pisar? Para Ezequiel eram ossos secos, mas para Deus, aqueles ossos secos eram um exército vivo. Então não pise. Não podia pisar. Ezequiel está ali no meio. Você já imaginou ficar olhando aqueles ossos secos, irmãos? Você já imaginou isso? Mas de repente o Senhor fala o que para Daniel? Daniel, poderão reviver esses ossos? O que ele diz? Tu o sabes. Deus sabe. A vida que você precisa, Deus sabe. E diz a palavra do Senhor no capítulo 37 de Ezequiel, verso 9 ao 10. Então ele me disse, profetize ao Espírito. Profetize, filho do homem, e diga ao Espírito, assim diz o Senhor Deus. Venha da onde, irmão? Dos 4 ventos. Venha dos 4 ventos ao Espírito e sopre. Ruach. Venha dos 4 ventos e sopre sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles. Eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Quando Deus sopra, não tem morte que resista, irmãos. Não há ossos secos que resista. Quando Deus sopra, gera vida. Não tem doença que prevaleça ao sopro de Deus. Não tem doença que prevaleça quando Deus sopra. Deus ainda sopra. Não tem nada impossível, irmãos. Não tem nada impossível. Não, pastor.
Tudo tem jeito, menos a morte. Quem já ouviu essa palavra? Você ouviu isso? Pastor, tem jeito para tudo, menos para a morte. Querido, Jesus deu jeito para a morte. Porque a palavra do Senhor diz, aquele que crê, ainda que morra, o quê, irmãos? Viverá. Tem jeito para a morte, e o jeito para a morte é Jesus. Um dia, Deus chama um profeta, chamado Jonas. O que ele falou para Jonas? Jonas, vá para Nínive. O que Jonas falou? Pronto, Senhor. Eu não. Não foi isso? Eu? Não, Senhor. Olha, não vou para Nínive. O que ele fez, irmãos? Jonas pega o navio que vai para Jope, não é isso? Ele pega o navio, ele tinha dinheiro para pagar a passagem, e ali estava o navio. Ou seja, aparentemente estava tudo dando certo. Está tudo dando certo. Deus me manda ir para Nínive, ali tem um navio para Jope. Eu tenho dinheiro, eu pago a passagem e vou para Jope. Mas nem tudo aquilo que está dando certo na tua vida é porque Deus está no negócio. Vou repetir para você. Nem tudo que dá certo, Deus está no negócio. Você está entendendo isso? Não está. Às vezes a gente olha as coisas, não, isso aqui vai dar errado. Para Jonas, Nínive era o errado. Para Deus, Nínive era o caminho. Mas para Jonas não. Eu vou fazer o que eu quero, eu vou para Jope. Tem coisa que você acha que está dando errado, querido, mas é Deus quem está fazendo. É Deus quem está fazendo dar errado. Como assim, pastor? Não sei, eu não conheço a tua vida. Comece a analisar a tua história, veja o que você está passando hoje. Veja por que você está passando isso. Tudo que nós passamos na vida é um aprendizado de Deus. Tudo. As lutas que passamos, as adversidades. Tudo é de Deus. Ele é tremendo, irmão. Ele sabe como tratar com cada um de nós. Ele trata comigo diferente como trata com você. Ele dá um tratamento para cada um de nós. E o tratamento de Deus é tratamento de choque. Porque é como eu falei da outra vez. Ser crente, irmão, não é parque de diversão. Você está pensando que ser cristão é Disneylândia? É lugar de diversão, é para se divertir, é oba-oba, glória a Deus. Não, não, irmão. Ser crente é lugar de alegria. Você pode dizer amém a isso? É lugar de regozijo. É lugar de dor. É lugar de choro. É lugar de velório. É lugar de nascimento. Ser crente é isso. É você estar preparado para o sopro de Deus. Como é que Deus vai soprar na tua vida? Eu não sei. Eu sei que Ele vai soprar. Eu sei que Ele vai soprar. Jonas entra no barco em direção a Jope. Ele agora está no porão. Aparentemente ele está fazendo o quê, irmãos? Está descansando. Está descansando. Aí Deus, ele olha, está descansando? Está tranquilo aí, Jonas? Tá bom. É isso que você quer? Você acha que Deus só sopra para trazer provisão, irmão? Você acha que Deus só sopra na sua vida para trazer vida, para trazer sucesso? Acha que Deus só sopra para isso, para trazer o quê? Para trazer dinheiro, emprego? Não, querido. Palavra do Senhor, capítulo 1, verso 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. E levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. O vento de Deus também traz correção. Deus também sopra para te corrigir. Deus sopra o vento da correção. Através desse ruache, Deus corrige. Sabe, Deus dá o destino. Deus muda a rota. Deus coloca você aonde Ele bem entende. Eu acho incrível, irmão, quando a gente acha assim, aqui não é meu lugar não, estou indo embora. Você já perguntou para Deus se você tem que ir embora? Já perguntou isso para o Senhor? Certa ocasião eu tinha ministros de louvor numa igreja que eu dirigia lá no Jacaré. Que é ministro de louvor. Mas que não eram ministros, eles faziam um show. E eu levei um ano, irmãos, com todo amor no coração, dizendo, querido, isso aqui é um altar, não é um palco. Querido, isso aqui é um altar, não é um palco. É altar, não é um palco. Eu levei um ano falando a mesma coisa. Instruindo eles o que era adoração. Um ano depois, o que o pastor Paulo fez? Não, eu não vou correr.
Chamei um dos ministros de louvor, que era um homem de Deus. Falei, vem cá, querido. Você consegue fazer para mim playback? Consigo, pastor. Quantos você quer? Falei, uns 40. Agora, tem que ser louvor que você saiba cantar, que você vai louvar. Pastor, o que você vai fazer? Deixa comigo, rapaz. Deus está no controle. Irmãos, peguei um domingo pela manhã, cheguei cedo, marquei uma reunião com o Ministério do Louvor. Falei para todos, a partir de hoje não temos mais músico. Luquinha, eu te amo, mas foi isso que eu fiz lá. Não temos mais músico a partir de hoje. Irmão, só faltaram me bater. Que isso, você está louco? Falei, bom, já acertei. Já fiz certo. O senhor está louco, está maluco? Estou maluco, Deus mandou. Senta todo mundo. Irmãos, colocamos o playback com 3 back vocal, Lucas, 3. Um deles é o Salatiel, 3 back vocal. Conclusão, quando acabou esse culto, sabe o que a igreja falou? Pastor, a igreja subiu e o céu desceu. Foi isso que aconteceu. O louvor encheu aquele lugar. Ah, mas era playback, irmãos. Foi adoração, não foi mais show. Você está entendendo isso, irmão? Por quê? Porque tem que tomar uma direção. Deus, ele dirige, Deus vai dirigindo, é a maneira com que Deus dirige. Deus sopra do jeito que Ele quer, Deus põe, Deus tira, Deus levanta, Deus abate, Deus faz o que Ele bem entende. A nossa vida está nas mãos dEle, e a mim e para você só resta o amém, irmãos. Nós não temos que falar mais nada, por que questionar com Deus? O capítulo 3, verso 8 vai dizer aí, o vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, João 3,8. Nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Deus sopra como Ele quer. Deus sopra no teu casamento. Deus restaura casamento, irmãos. Deus sopra, Ele pode levantar na tua casa ministros. Ele pode levantar na igreja, fazer de você um ministro do Evangelho. Deus sopra. Assim como Ele pode pegar você, querido, que é ministro do Evangelho, Ele pode te abater e falar, a partir de hoje você não é mais ninguém. Porque Ele sopra como Ele quer. É o que eu canso de falar para a igreja. Nós aqui somos igual um tabuleiro de xadrez, irmão. Não sei se você joga xadrez. É igual um tabuleiro de xadrez. Mas a diferença é que só quem mexe com essas peças é o próprio Deus. Ele mexe. Ele pega um peão, joga para lá, ele pega um cavalo, ele tira o cavalo, ele joga a rainha para o lado, ele joga um peão para o outro, ele faz o que ele quer. Você está entendendo? Ah, pastor, a igreja do pastor A, do pastor B, a igreja do Senhor. A igreja que é do pastor A e do pastor B. Presta atenção nisso, querido. Eu custei entender isso. Que eu era de uma igreja que era do pastor A. Não vou falar o nome para não dar nem direito à réplica. Era do pastor A. Eu cheguei à conclusão que se a igreja é do pastor a ceia é do pastor A. Não ceiei mais, irmão. Eu não vou cear na igreja que é do pastor A, Alexandre. Eu participo da mesa que é do Senhor. Você está entendendo? Você participa da mesa que é do Senhor. Você oferta na igreja do Senhor. Você dizima na igreja do Senhor. Você faz a obra da igreja do Senhor. Eu sou ministro do louvor de quem? Do Senhor. Eu louvo a Deus porque aqui nós temos essa liberdade. Glória a Deus por isso. Porque essa igreja aqui, irmãos, é a igreja do Senhor. Por isso que é uma igreja madura. Uma vez eu conversei com o pastor Maurício, falei, pastor, sabe o que é a nossa igreja? Ela custa crescer. Crescer que eu digo de volume, tá, irmãos? Crescer de volume, de pessoas. Sabe por quê? Porque não tem pirotecnia, irmão. Não tem. A gente não vai pregar nunca o que você quer ouvir. Não vai. Nós vamos pregar aquilo que você não quer ouvir. E quanto mais sair daqui dizendo, esse negócio doeu, me machucou, mais tem cura. Porque para curar tem que ter estilete. Sem estilete não tem operação. Você tem que ser operado. Então, os pastores pregam a palavra para curar você. Ninguém brinca com a palavra. Ninguém brinca. Eu estou falando isso porque, querido, eu creio na obra de Deus aqui nesse lugar. Aí você imagina, o Pai soprou, o Filho soprou, o próprio Senhor Jesus soprou sobre seus discípulos. E quando nós chegamos lá em Atos dos Apóstolos, você vai ver o Espírito Santo soprando.
o vento do Espírito encheu aquele lugar e todos foram revestidos de poder. Porque o nosso Deus é Deus que sopra. Cadê o meu bonito? Está lá atrás, meu bonito, está se escondendo. Pensa no que Deus falou a você nessa noite e diga: Senhor, eu preciso do teu sopro nessa noite. Eu preciso que o Senhor sopre sobre a minha vida. Eu não sei qual é a área, querido, que você está precisando nessa noite que Deus venha soprar o vento do Espírito sobre você. Eu não sei qual é a área. A palavra do Senhor, ela é fantástica. Porque a palavra do Senhor é tratamento, querido. É tratamento. O sopro do Senhor é o sopro do cuidado, é o sopro da correção. Então, quando você estiver passando um vento na tua vida, tem gente que fala isso, né? Olha, eu estou passando um vento. Quem está passando um vento aí, irmão? Está passando um vento, Alexandre? Tem um vento, né, Alexandre? Eu conheço a tua história. Tem um vento. Mas Deus está nesse vento, Alexandre. Deus não dará nada a vocês, querido, que vocês não possam suportar. Deus não permitirá que nós venhamos a passar, que nós venhamos a receber o sopro dele, sem que a gente tenha possibilidades e condições de suportar aquilo que Deus nos dá. Nosso Deus é assim. Vamos colocar de pé, irmãos. Foi só um recado de Deus nessa noite. Foi só um recadinho. Próxima vez eu prego. Eu quero orar por você. Pedir a Deus que te abençoe. Pensa nessa noite comigo. Qual é o vento que você precisa? O que você precisa que o Senhor sopre na tua vida? O que você precisa? Pastor, eu preciso que o Senhor sopre um vento de coragem. Que eu estou perdendo a coragem. Eu estou perdendo a vontade de servir ao Senhor. Eu preciso desse vento, Senhor, do estímulo. O vento do Espírito Santo que me estimule, que me levante. Porque eu não aguento mais. Irmãos, é tanta coisa que a gente vê por aí, dentro de igrejas e tudo, irmãos, é terrível. E a minha oração é essa: Senhor, sopra sobre essas igrejas. Sopra sobre ministérios. Sopra sobre ministérios que está, ó Deus, manchando o teu nome. Que mancha o teu nome. Que venha o sopro de Deus, o ruache de Deus. Que sopre sobre os ministérios que são solidificados para que eles se tornem mais sólidos ainda. Que Deus sopre sobre o teu ministério, querido irmão, querida irmã. Que Deus sopre sobre a tua vida e que haja seriedade, responsabilidade, que haja paixão pela obra. Pai, em nome de Jesus, eu coloco em tuas mãos a tua amada igreja. Eu te peço, Deus, que o vento do Espírito, ele venha soprar sobre a tua amada igreja nessa noite. Vento de correção, vento de paz, vento de cura, Senhor. Cura da alma, Deus. Ó Deus, que o Senhor venha curar aqueles que estão feridos na alma. Talvez por causa de uma palavra, Senhor, de uma atitude de alguém que venha feri-lo, ó Deus, em nome de Jesus, que haja cura. Para que nós possamos sair daqui glorificando o teu nome. Eu oro pelos meus amados irmãos, já te agradecendo pelas tuas maravilhas no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém.